Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Hoje vamos começar com o versículo 24 e vamos continuar falando sobre justificação. Mas antes, vamos orar. Querido Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos dá para estudar a Tua Palavra. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de Te servir e Te adorar. Sabemos que não devemos agradar a homens, e sim a Ti, Senhor. E o desejo de nossos corações é que quando o dia terminar e colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, possamos fazê-lo com satisfação, sabendo que tudo o que fizemos foi para a Tua glória e honra. Ajuda-nos a ser assim todos os dias de nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, com suas Bíblias abertas em Romanos, vamos fazer um breve resumo do que já vimos até agora. Capítulo 1, versículos de 1 a 17, a palavra-chave é Introdução. Capítulo 1, versículo 18 ao capítulo 3, versículo 19, a palavra é Condenação. Agora, começando com o versículo 20, encontramos a terceira palavra-chave que nos apresenta uma nova lição em Romanos. A palavra é Justificação, Romanos 3, 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. A palavra justificado aparece várias vezes através da epístola. Justificado ou justificação. Agora, o que significa ser justificado? Bem, alguns dizem que significa tornar uma pessoa justa. Há alguns teólogos que dizem que quando Deus justifica um homem, ele o torna justo. Mas isso não é verdade. Quando Deus justifica um homem, ele não o torna cada vez melhor. Ele não o melhora progressivamente. Nós encontramos o significado da palavra ao ver como ela é usada nas Escrituras. Romanos 2,3 diz: os que praticam a lei hão de ser justificados. Pense nisso por um momento. Suponhamos que significa fazer o homem justo. O homem que cumpre a lei é justo? Se o homem que obedece à lei é justo, como você pode o tornar justo se ele já é justo? Bem, a palavra justificado não significa fazer justo, significa declarar alguém justo. O homem não é feito justo, ele é declarado justo por Deus. Paulo diz, falando de Deus no capítulo 3, versículo 4, para que sejas justificado. Deus pode ser feito justo? Claro que não. Deus é justo. Isso significa que Deus é proclamado justo, que é o que significa justificar. Justificar significa ser declarado justo. Este é o tema diante de nós nestes versículos, a justificação. Hoje chegamos no versículo 24. Você pode pensar que eu estou sendo muito repetitivo? Não estou repetindo sem necessidade. Deixe-me dizer que eu estou enfatizando uma das maiores verdades da Bíblia. E agora chegamos a uma parte que, na minha opinião, é uma das mais importantes na Bíblia. Paulo está descrevendo aqui o caminho para a salvação. E eu vou continuar enfatizando isso. Nós vivemos em um tempo atípico. Parece que os evangelistas e pregadores estão muito apressados em precipitar as pessoas a Cristo. Estamos muito ansiosos para ver os resultados, ou o que achamos que são resultados. Somos governados por nossos próprios métodos para ver os resultados e fazer os outros tomarem uma decisão. Os apressamos a serem batizados. Os apressamos para tornarem-se membros de igrejas. E esquecemos o mais importante. Deixamos de lado o ensino do Evangelho. Em Romanos, Paulo não está pregando o Evangelho aos perdidos, mas está ensinando o Evangelho aos crentes. Tanto os crentes como os incrédulos devem compreender o que é o Evangelho. E não podemos nos dar ao luxo de deixar nenhum detalhe de fora. Devemos dizer o que a Bíblia diz, nada mais, nada menos. Devemos dizer exatamente o que a Bíblia diz. Esse deve ser o critério de todo evangelista, de todo pregador. Bem, alguém poderá dizer, mas vivemos em uma época em que as pessoas não estão interessadas em discursos teológicos. Bom, meu amigo, se você quer ser um cristão,
melhor se interessar. Se você pretende ser crente, você deve ouvir a verdade e crer nela. O homem nunca esteve interessado na teologia e nunca estará, até o Espírito Santo de Deus tomar conta de seu coração. O nosso dever é pregar a verdade. Eu espero que o Espírito Santo abra os seus olhos e lhe dê entendimento. Agora vamos ver sobre o tema justificação. Esse tema deve ser explicado, a verdade deve ser mostrada. Bem, Paulo está lidando com a salvação. Deus vai mostrar como ele pode declarar justo todo aquele que vem a ele pela fé em Cristo. Primeiro, observe que a justiça é prometida pela lei e pelos profetas. Em segundo lugar, ela é provida por Jesus Cristo. Em terceiro, como podemos possuí-la? Através da fé, versículo 22. Agora chegamos a um ponto neste estudo que explica como Deus imputa justiça aos pecadores. Esta é uma pergunta que aparece no Antigo Testamento. Se o livro de Jó foi realmente o primeiro livro a ser escrito, eu creio que pode ter sido. Encontramos no capítulo 9, versículo 2, a seguinte pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Depois, no capítulo 25, versículo 4, como, pois, seria justo o homem para com Deus? Em nosso estudo de Romanos, temos visto que o método de Deus para atribuir justiça não é pelas obras da lei. Capítulo 3, versículo 20. O veredito final de Deus para com a raça humana é culpado. Portanto, se o juiz vai nos justificar, se vai nos declarar justos, deve ser baseado exclusivamente na graça, porque não há nada que seja bom o suficiente em você ou em mim para merecer a justiça de Deus. E o versículo 24 começa com a seguinte frase: sendo justificados gratuitamente pela graça. Memorize esse versículo, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Memorize, guarde em seu coração, repita todos os dias e não esqueça: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em seguida segue uma lista de palavras do Evangelho que considero as mais profundas já escritas em relação à justificação. E por quê? Bom, veja, começando com o versículo 24. A palavra graça. Observe a palavra redenção. Depois, propiciação. E ainda, fé. No versículo 25, a referência ao seu sangue. A palavra justiça e também a palavra remissão. Estas palavras nos ensinam como Deus pode declarar justo um homem injusto. Vamos ver agora este grande versículo, Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A palavra gratuitamente é uma palavra rica em significado. Em grego significa presente e pode ser traduzida como sem justa causa. É a mesma palavra que o Senhor usou quando disse para os 12, de graça recebestes, de graça dai, em Mateus 10:8. Em outras palavras, não havia nenhuma razão para recebê-la, é um presente. É a mesma palavra que Jesus usou em 2 ocasiões da última vez que falou, onde ele convida: quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 21, versículo 6 e 22, versículo 17. Mas possivelmente a passagem mais significativa em que esta palavra aparece é quando Cristo diz a seus inimigos em João 15, 25, odiaram-me sem causa. Sem causa. Essa é a mesma palavra que é traduzida aqui em Romanos como gratuitamente. Não havia nenhuma razão para que o homem odiasse e perseguisse o Filho de Deus. Da mesma forma, não há razão para que o homem deva ser justificado por Deus. Quando o Senhor olhou do céu, não viu nada justo no homem, mas ofereceu-lhe a salvação quando ele merecia o inferno, sendo justificados gratuitamente, sem causa. Não se pode encontrar nenhuma causa porque Deus deveria amá-lo e salvá-lo. Tudo gratuitamente, sem causa. A próxima palavra é graça. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Graça é a oferta espontânea e gratuita de Deus, o Todo-Poderoso, pela qual ele se inclina para os súditos indignos,
a fim de resgatá-los da penalidade de seus próprios pecados, penalidades que eles merecem. O plano de salvação se originou com Deus. Ele ofereceu a vida eterna e um lugar no céu aos ímpios pecadores. Graça, tudo por nada, para os pecadores que não merecem nada, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A próxima palavra que temos é a palavra redenção. É um grande termo evangelístico, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui encontramos a base de nossa justificação. A palavra significa desatar, soltar, resgatar, e nos dá a ideia de um servo ou escravo e um pagamento que satisfaz o vendedor. Apesar da justificação ser gratuita, sem causa, ela é baseada no pagamento de um resgate, e o preço do resgate é o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Apocalipse 1, 5. Aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados no seu sangue. Essa é a ideia da redenção. Alguém pagou um preço para nos redimir, para comprar-nos da escravidão do pecado. E o preço pago foi o sangue de Cristo. E observe que a redenção é em Cristo. Efésios 1,7 e Colossenses 1,14 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Amigo, Deus não imputa justiça ao homem baseado em outra coisa. Precisamos enfatizar isso. Todo pregador deveria fazer isso. Se um incrédulo decide responder o chamado porque reconhece que é um pecador perdido diante de Deus, Deus oferece, sem causa, gratuitamente, a vida eterna, o perdão dos pecados através da morte sacrificial e substitutiva de Cristo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Depois nós temos a palavra propiciação, versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação. Nós encontramos a mesma palavra em Hebreus 9:5, onde é traduzida como propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca no Santo dos Santos, onde o sangue do sacrifício era aspergido no dia da expiação, o que significa que a vida da vítima, o animal sacrificado, que não era responsável pelo pecado do ofensor, era apresentada a Deus. Se você voltar para Êxodo 25:17 e Levítico capítulo 16, versículos 13 a 16, você verá que era assim que funcionava. Um judeu, crente, que tinha pecado, trazia um animal, podia ser um cordeiro, uma pomba ou um cabrito, para o sacerdote. O animal era sacrificado e o sangue aspergido. E quando o sangue era aspergido, ele passava a ser o sacrifício expiatório, o substituto do pecado. E quando Deus via o sangue, perdoava o pecador. Agora, o próprio Cristo, através do seu sacrifício expiatório, é a pessoa pela qual Deus mostra misericórdia ao pecador arrependido. A pessoa que crê em Cristo é, por ato divino, livrada do justo e merecido castigo. O propiciatório é o lugar onde Deus encontra o pecador. É assim que Deus declara a sua justiça, ou demonstra que fez certo ao reter a punição daqueles que pecaram desde Adão até Cristo. Veja o versículo 25 novamente. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Deus está demonstrando a sua justiça ao pecador que merecia o inferno. Como Deus pode fazer isso e ser justo? Bem, Deus diz como: oferecendo um sacrifício no lugar do pecador. Assim Deus declara a sua justiça, retendo a punição daqueles que pecaram, desde Adão até Cristo. Através do Calvário podemos ver que Deus foi justo em sua paciência. Deus estava sofrendo com o homem até que a expiação adequada para o pecado do homem fosse oferecida. Antes de Cristo vir, parecia que Deus não era justo ao tratar com o pecado do homem e puni-lo. Mas agora a cruz demonstra que Deus não tratava o pecado com leviandade, mas ele estava disposto a ir ao limite para assegurar a remoção do pecado. A morte de Cristo no Calvário remove qualquer concepção errada que o homem possa ter por causa da aparente conivência de Deus com o pecado no Antigo Testamento antes da vinda de Cristo. Amigo, a vitória na cruz é o meio justo, provido por Deus, pela qual ele pode declarar uma pessoa injusta justa.
Deus demonstra a sua justiça, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. E que verdade maravilhosa! E agora, por meio da fé no sangue de Cristo, temos a remissão dos pecados. A fé é o elo, é o ponto de ligação entre o homem e a justificação. Sem o exercício da fé individual, a redenção, a justificação, propiciação e remissão dos pecados jamais pode alcançar o indivíduo. Esta é a maneira que Deus fez. Este é o plano que Deus fez para justificar o pecador e permanecer justo. Este é o plano de salvação, demonstrando a sabedoria, poder, amor e graça de Deus. Oh, amigo, que versículos tremendos! Versículos 24 a 26, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se você é crente, agradeça a Deus porque você ouviu o Evangelho. Se você não é salvo, então ainda hoje, confie no Senhor Jesus como seu Salvador. Obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.